Vamos ficar de pé que a gente vai orar para o pregador essa noite. Ele vai dar uma mensagem poderosa, recebendo o coração dele já. Deus é fiel. Jesus está voltando, gente. E cada um se chega ao Senhor. Chega. Deus tem pressa para entrar na sua casa. Se confessar diante dos homens, quer confessar diante do meu Pai que está no céu. Ele quer confessar seu nome essa noite. Quem crê? Ele quer confessar seu nome diante do trono da glória de Deus. Vamos orar? Estendendo nas mãos do servo do Senhor. Senhor Jesus, nesse momento que apresenta o teu servo, ajuda ele na mensagem, meu Deus. Abraça ele nesse momento, dá aquilo que tu nos precisamos ouvir, Senhor. Usa ele como tu sempre está usando, e com mais hoje, com mais voz a ti e teu poder, Senhor. Que o poder do teu Espírito seja na vida dele. Entregamos nas tuas mãos como uma tombreza neste lugar, Jesus. E abençoando, entregamos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como uma hora passa depressa, irmã Elisângela. Olha, quero dizer para você, continua de pé, quero dizer para você que depois da mensagem, a irmã Elisângela vai vir aqui agradecer, viu? Vai vir aqui agradecer o motivo deste culto. E nós somos gratos a Deus por isso. No início do culto, eu falei a respeito aqui de dois malfeitores, não é verdade? Que se encontra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 23. Amém? Abre tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, para falar a respeito de oportunidade. Como foi falado aqui, muitos que tiveram essa oportunidade aqui para deixar um versículo, uma oração, para deixar uma saudação, falando aqui de uma oportunidade que você pode dar um passo para Cristo Jesus. A você que ainda não deu e a você que já tinha dado, mas se encontra afastado do Evangelho. Tá certo? E você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Você é especial para o nosso Deus. Não existe obra melhor, mais bem feita do que você, quando Deus te fez. Amém? Podem até te rejeitar, dizer que você não tem valor, dizer que você não serve para isso, não serve para aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o único que trouxe ao mundo, Ele te ama. E o amor dele é incondicional. É diferenciado. Deixa quem quiser falar palavras contrárias contra ti. Porque o teu Deus, o Deus que nós servimos, o Deus a qual fez você, como imagem e semelhança, Ele te diz nesta noite: filho meu, eu te remi, tu és meu. Eu te amo, tu és especial para mim. Não desista, continue, persevere. Nesta mensagem aqui, vai falar de dois malfeitores. Quando você reconhece que precisa de ajuda, aí Deus chega e te ajuda. Porque o malfeitor estava ali, naquela cruz. Jesus estava ali no meio entre um e o outro. Um começava a blasfemar contra Jesus e dizia: olha, se tu é o Cristo, sai daqui dessa cruz, desce dessa cruz e tira nós também. Mas o outro reconhecia sobre Jesus, porque sabia que Jesus era perfeito, não tinha feito coisa errada nenhuma, estava inocente daquela cruz, mas porque estava escrito que ele tinha que passar por aquilo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23, 33, vai dizer assim: e quando chegaram a um lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e o outro à. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Jesus não precisava mostrar para ninguém que ele era Jesus. A ação dele, passeando naquelas aldeias, naquelas cidades, naqueles lugares, a ação dele mostrava o que ele era. Mas ele não precisava mostrar. Ele curava, ele ressuscitava, ele fazia prodígios e maravilhas. Ele não chegava divulgando feito os escribas, feito os hipócritas, que fazia algo de bom e começava a divulgar, começava a tocar trombeta para dizer: eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Jesus não. Jesus chegava na ação, mesmo ele não precisava, ele não saía chamando o povo. Feito com certeza a nossa irmã
reconhecendo ao Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor pelos feitos na sua vida. Jesus, aonde passava, ele arrastava o quê, Roberto? A prova é tão grande que em Evangelho de Lucas, capítulo 19, vai falar de um publicano, Zaqueu. Ele arrastava tanto a multidão, Jesus, que Zaqueu, cobrador de imposto, ficou com vontade, ficou querendo saber quem era Jesus. O que foi que ele fez? Perto daquela multidão, ele era homem de baixa estatura, não conseguia ver Jesus. O que foi que ele fez? Usou a sabedoria e a inteligência, subiu em uma figueira brava. Aí olhou, sabe quando tem alguém te vigiando? Ei, escuta só, sabe quando, não tira teu olhar, porque Jesus quer falar mais contigo. Sabe quando alguém está te vigiando e você sente que alguém está te vigiando? É Jesus olhando para você e dizendo, olha, teu tempo, está na hora. Você tem a liberdade. Jesus jamais, nunca forçou ninguém a aceitar ele. Ele sempre deixa você livre. Ele diz, olha, tem a liberdade. Foi lá no início em Gênesis. Lá em Gênesis, ele deixou a liberdade entre Adão e Eva. Eles que escolheram o pecado. Mas Deus deixou o livre-arbítrio para eles dois, como deixa nos dias de hoje para mim e para você. Vou continuar aqui na mensagem, viu? Aí vai no 36 e diz assim, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, olha, se tu és o rei do Deus, salva-te a ti mesmo. 39 vai dizer assim, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que diz assim, tudo em letra maiúscula, este é o rei. E o 39 vai dizer assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados, cheguei onde eu queria, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Interessante, julgando a Jesus, querendo a salvação, querendo que Jesus salve ele, livre ele dali. Se tu és o Cristo, olha, tu não tem poder para isso? Claro, é o mesmo Deus, Jesus. Deus enviou Jesus aqui para a terra para morrer por morte de cruz por mim e por você. Para mostrar, ele veio como eu e você, carne e osso, sofreu as mesmas paixões, né? Sofreu aqui na terra, mostrou para você, curou pessoas, ressuscitou mortos. Você lembra daquela passagem lá em Mateus, capítulo 9, que vai falar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, padecia de enfermidade? Você lembra? Essa mensagem já foi ministrada em algum lugar, você já ouviu? E Jesus ali, ó, ela gastou tudo que tinha com os médicos, mas não teve sucesso. Aí o que foi que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus. E quando a gente escuta, ouve falar de Jesus, a gente se alegra, porque quando ouve falar de Jesus, só tem coisa boa. Jesus não fez nada de ruim para nós. Para quando ele veio, ele não fez nada de ruim para ninguém, só fazia o bem. Mas ainda o crucificaram. Então, o 39 vai falar sobre esse malfeitor que questionava sobre Jesus. Mas o 40 também vai falar de outro malfeitor que diz assim, respondendo porém o outro, repreendiu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não temes a Deus não, estando na mesma situação que Jesus está. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Boa noite. Sabe qual é a diferença entre Jesus e aquele malfeitor? É que um merecia a cruz e o outro não. É que Jesus não merecia aquela cruz, mas o malfeitor sim. Porque o próprio malfeitor que repreende o outro diz assim, olha, respondeu porém o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, o 41, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aquele malfeitor, ele sabia, meu querido, ele sabia que Jesus estava ali naquela cruz inocente. Ele sabia, ele reconhecia.
ali foi um momento, escuta só, um momento de oportunidade. E se esse momento de hoje foi falado aqui, que eu posso aqui tá bem, mas de repente, e aí? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Obrigado, meu querido. Pode deixar. Obrigado. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? E aquele malfeitor disse, hoje é o dia da minha oportunidade. É hoje. E ele nem sabia que ia receber a salvação, mas ele reconheceu. E ele disse, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, veja só o reconhecimento, minha irmã. Veja o reconhecimento daquele malfeitor. E disse a Jesus, Senhor, veja a humilhação. Escuta só a humilhação daquele malfeitor, Adriano Nascimento. Lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. Jesus estava derramando sangue ali, minha irmã Elisângela, sofrendo, porque o percurso do julgamento até um lugar chamado Gólgota foi sofrimento, Jesus. Porque naquele momento que estava ali sendo julgado, ele e Barrabás, muitos que estavam ali embaixo julgando a Jesus e a Barrabás, muitos ali receberam feitos bons de Jesus, muitos ali receberam cura. Quem sabe alguns dos 10 leprosos que foram curados não estavam ali. Quem sabe aquela mulher encurvada, 18 anos, que padecia de um espírito, ela encurvada. Evangelho de Lucas capítulo 3 vai falar dessa mulher encurvada. E Evangelho de Marcos capítulo 3 também fala de um homem que tinha mão atrofiada e recebeu a cura também de Jesus. E foi no sábado. Quem sabe um desses não estava lá, que recebeu a cura, estava lá. Solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. Você está entendendo o que se passa de muitas das vezes você fazer o bem e muitas das vezes pessoas não reconhecer o bem que você faz e fazer muitas das vezes coisas que não vêm de bem para você, mas você não retribua com o mesmo não. Continua fazendo bem, que Deus olha e reconhece o seu ato e tenha certeza que Ele vai te abençoar. Deixa eu concluir a mensagem. O versículo 43, para finalizar, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Se você quiser sentar, pode sentar, viu? A gente já vai concluir. Cansou um pouquinho, não foi? A gente estava tanto tempo sentado, né? Glória a Deus. Mas amém. Amém, igreja? Porque você veio e esse momento aqui foi reservado para você. Cada convite que a irmã Elisângela fez. E pode ter certeza que iremos retornar aqui se o nosso Deus não voltar primeiro. Se Ele não voltar primeiro, retornaremos aqui. Vou marcar outra data. Mas o que eu quero trazer nessa mensagem é um ato de reconhecer que pecou, que falhou, que merece aquela cruz, mas que chega perante Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus poderia dizer: olha, tu não estás vendo a situação que eu me encontro, não é? Olha como eu estou, Roberto Silva. Ele poderia olhar e jogar na cara do malfeitor e dizer: preste atenção na minha situação. Foi saindo daquele julgamento que eu segui a rua dolorosa, a via dolorosa. E muitas pessoas olhando, eu passando naquela cruz. Muitos não podiam fazer nada. Ele olhou para Jesus, pediu: lembra-te de mim. Aí Jesus olha e diz: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Paraíso, sendo de Abraão, descanso eterno. Em Evangelho de Lucas, capítulo 16, vai falar do rico e Lázaro. Quem aqui já assistiu essa série na Record? O rico e Lázaro. Vai dizer na mensagem de Evangelho de Lucas, capítulo 16, sobre o rico e Lázaro,
que o rico vivia uma vida luxuosa. E tinha um mendigo que vivia na frente da casa dele, do rico. E o rico não ligava, nem estava nem aí para Lázaro. Aí quando o rico morreu, aí o que foi que aconteceu? Foi sepultado. Aí quando Lázaro morre, o que acontece? Os anjos levam para o seio de Abraão. Veja que diferença. Aí tem alguém no lugar de tormento, que é o rico. Aí olha assim, Abraão, diz a Lázaro, que vem aqui, molhar a ponta dos dedos, molha a ponta dos dedos para colocar na minha língua, porque aqui é muito quente, aqui é lugar de tormento. Aí Abraão olha assim e diz, tu tiveste teus dias de glória. E Lázaro só fez sofrer na vida dele. Agora, tu tem que passar por isso. Lázaro não. E eu nem posso intervir na situação, porque existe um caminho que divide quem está lá e quem está cá, quem está aqui. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá, infelizmente, não pode passar para cá. Faz uma coisa, Abraão. Manda alguém lá na minha casa, na casa do meu pai, fala para meus irmãos que aqui é lugar de tormento, é lugar de sofrimento, que eles comecem a aceitar a Jesus para não vir para cá. Aí sabe o que acontece? E Abraão diz, olha, posso não. Nem os profetas, porque já tentaram diversas vezes falar do amor de Jesus. Falava, entrava no ouvido e saia no outro. E é nos dias de hoje. A gente traz as boas novas. Mas a gente aqui não pode estar forçando você a nada. Não foi falado aqui no início da mensagem? A liberdade que você tem, o livre-arbítrio. É o que você tem. Você escolhe o que você quiser. Mas a gente sabe que quando a gente não escolhe bem, as consequências vêm depois. Não é verdade? Aos 8 anos de idade, eu sofri um acidente, a parede caiu por cima de mim, deixou minha orelha pendurada, arrancou a minha orelha, jorrava sangue daqui. 8 anos de idade. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Achavam que eu ia morrer, porque os pedaços, os destroços lá em cima de mim, Claudeiro. Naquele dia, minha mãe não conseguiu nem me socorrer, mas veio uma saudosa, dona Galega, que veio lá da praça, correu, só ela teve coragem, me pegou no braço, pegou o lençol de branco ficou escarlate, né? Vermelho, tanto sangue, botando a orelha para um lugar e levou para o hospital. Olha, estou aqui, pela misericórdia de Deus. Deus conhece tudo da minha vida. Deus, Ele conhece tudo da tua vida. Nada passa diante de Deus. O nosso Deus, ele é onipotente, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é onipresente, porque Ele se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele pode fazer isso. E Ele é onisciente, porque Ele tem ciência de tudo. Ele sabe tudo. Amém? Ele sabe da minha vida e sabe da tua. Neste momento aqui, quando esse malfeitor reconheceu, ele disse, agora é o momento da oportunidade. Aí ele disse, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Momento de oportunidade. Tu queres aproveitar esse momento de oportunidade hoje? É hoje, um momento de oportunidade. De dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero te seguir. Eu sei, Senhor, que as coisas virão sobre minha vida. Porque, olha, ser cristão não quer dizer que é só mar de flores, não. Tem os espinhos também, né, Adriano Nascimento? Tem os espinhos também. Mas, se naquele dia, quando os discípulos estavam naquele lugar, naquele mar, bravio, naquele mar, que estava tendo aquela tempestade, se Jesus não estivesse lá, e aí? Porque quando é com Jesus, Ele nos mostra estratégia para saber lidar com a situação e saber resolver. Mas sem Jesus,
Não dá. E Jesus estava naquele barco, na polpa do barco. Aí os discípulos, naquela tempestade, ficaram com medo. Aí ele olhou assim: Jesus, nós vamos perecer, Roberto. Aí Jesus acorda assim, estava com sono, né? Estava dormindo, tendo um belo sono, estava cansado. Aí ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem a quem? E ao mar, para que aquela tempestade cessasse e que o mar ficasse calmo. Ele se levantou e deu a ordem. Aí o mar se acalmou e a tempestade passou. Aí os discípulos olham assim para finalizar e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Deus. Qual o grau de dificuldade? Qual o grau da situação que você se encontra hoje? Que você olha assim e diz: tem jeito não. Vou te dizer agora. Isso aí que você olha aos teus olhos físicos e diz: tem jeito não. Jesus é o único que dá jeito. É Ele que faz. É o único. Amém? Quando se fala de pregadores de rosas, pregadores de espinhos, né? Porque nesse hino vai falar que os pregadores têm que pregar o quê? Rosas. Mas tem que pregar os espinhos também. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também.